Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Deneva e hoje nós vamos ter aula de História para as turmas do módulo 2. O nosso tema de hoje, é o eu e o outro. Nós vamos começar a nossa aula hoje escutando uma música, ok? Eu quero que vocês prestem bem atenção, tanto nas imagens quanto na letra. Vamos lá, vamos ler um pedacinho dessa música. Dentro de um abraço é o título dela. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o mais velho ou para o mais novo, para alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o solitário ou para o carente, dentro de um abraço é sempre quente. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Essa música é de Rogério Flauzino. Quero que vocês pensem um pouquinho, no que a gente viu e ouviu. Combinado? Nós vamos falar sobre o convívio social e a relação com o outro. O conjunto de pessoas com um objetivo comum é denominado de grupo. Preste atenção nas frases que eu vou ler aqui a seguir. Hoje vou encontrar com os meus colegas na escola. Amanhã tem o jogo de futebol com os amigos. Sempre que nos juntamos com outras pessoas para o mesmo fim, para realizar alguma atividade em comum, nós estamos falando de grupo. É nos grupos sociais que nós aprendemos a conviver com as outras pessoas. O que falar do grupo social? Em cada grupo social, os seus integrantes dividem histórias, objetivos, princípios, tradições, símbolos e normas que garantem a ordem e o cumprimento de certos papéis na nossa sociedade. O grupo social é uma forma básica de associação entre seres humanos que estão mutuamente em interação, o tempo todo em contato. Reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas por essa interação. Os grupos têm de manter alguma forma de organização ao realizar ações conjuntas de interesse comum. Pessoas numa fila para entrar no cinema não vão constituir um grupo social, tá, gente? Porque não existe uma interação entre elas. Cada um está no seu lugar, só aguardando entrar ali para ir ao cinema. Vamos pensar agora na classificação dos grupos sociais. A gente começa pelos grupos que são considerados primários, que são aqueles que o contato é mais íntimo. A exemplo, nós temos a família. Temos os grupos secundários, que os contatos sociais são diretos, mas não existe intimidade entre eles. A exemplo, nós trazemos os partidos políticos. E temos, por fim, os intermediários, que eles comportam tanto os contatos diretos quanto os contatos íntimos. A exemplo, nós temos a nossa escola. Os principais grupos sociais, vamos ver. A gente tem aqui as famílias, nós temos reuniões religiosas, templos religiosos, nós temos a escola, nós temos grupos de amigos, o nosso ambiente de trabalho. Aqui mais uma vez o que a gente falou sobre os partidos, inclusive
os grupos virtuais também se constituem grupos sociais, não é? Hoje, muito mais do que há um tempo atrás. Mas a gente vai falar de um importante grupo social do qual nós fazemos parte, que é a família. A família é um dos primeiros, aliás, é o grupo social mais importante. Com a família nós aprendemos a nossa língua, costumes, religião, nós obtemos o básico para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento. É o local onde a gente começa a aprender tudo sobre a vida e sobre o relacionamento com o outro. Independente de como a família seja formada, o importante é que haja muito amor e respeito em todas elas, ok? Aqui ao lado a gente colocou uma imagem, né, com vários tipos de famílias e é importante a gente ter esse entendimento que, independente da sua formação, o que importa é que exista um respeito entre esses membros e que eles aprendam para daí viver numa sociedade, né, de uma forma mais justa, mais respeitosa, mais equilibrada. Mas a gente vai falar agora das competências socioemocionais, que são pertinentes, que são necessárias a esse convívio que a gente vai ter com o outro, né? O chamado convívio social. As competências socioemocionais, não é? São competências que são utilizadas cotidianamente, nas diversas situações da vida, e integram o processo de cada um para aprender a conhecer, conviver, trabalhar e ser, ou seja, são parte da formação integral e do desenvolvimento do ser humano. São habilidades que nós podemos aprender, que nós podemos praticar e que nós podemos ensinar. Aqui embaixo tem 3 observaçõezinhas. Prestando mais atenção, então é preciso ouvir mais e ver mais o outro. Vivendo com mais disponibilidade, é preciso abrir mais espaço para o outro e, por fim, tomando mais iniciativa, é preciso ir mais ao encontro do outro. Essas competências socioemocionais, elas são necessárias para a boa convivência com o outro. Aqui a gente traz alguma delas, ok? Que é empatia, solidariedade, autocuidado, diálogo, gentileza, respeito e amorosidade. Sem essas competências e muitas outras, fica difícil a gente conviver em sociedade. Concordam comigo? E aí a gente volta, eu trago uma imagem para vocês, para a gente voltar e pensar um pouquinho sobre o que a gente viu lá no início, aquela música com as imagens e com a letra, tá? E aí o que é que tem dizendo aí na imagem? Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. O abraço que tanto acolhia, o abraço que tanto protegia, né? Que é tão importante para o nosso convívio com o outro, de repente teve que ser deixado de lado. Hoje a gente não está podendo mais abraçar o outro, não é isso? Isso está fazendo uma falta grande. E agora? O que a gente vai fazer? O que o ser humano, o que a pessoa, nessa convivência diária com o outro, fez para a ausência desse abraço? A gente se reinventa. Vamos ver aqui nos slides. Nós criamos formas diferentes de estar em contato com o outro. Nós criamos formas diferentes de chegar no outro e se cumprimentar, não é? Mesmo que à distância, usando o pé, um gesto, o braço, a mão. A gente buscou formas de se reinventar para continuar vivendo na sociedade e nessa interação com o outro, certo? Então, o abraço, que sempre esteve tão presente nessa interação, ele agora precisa ser deixado um pouquinho de lado. E aí, a gente chega ao nosso desafio de hoje. Peguem seu caderno e façam o seguinte, vocês vão registrar, vão escrever, vão responder, né, a essa seguinte pergunta. Quando é que nos tornamos responsáveis por nós e pelos outros? Se ficar alguma dúvida, dá uma olhadinha em tudo que a gente estudou e responde aí no seu caderno, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nós encerramos por aqui. Até a próxima!